curso de especialização em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva. Realização: IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Módulo 1: Plano Educacional Individualizado, Concepções e Estruturação. Professora Judite Mara Almeida. Apoio: IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Adaptação: Apoema, Núcleo de Tecnologia Assistiva, IFAM. Imagem de fundo branco. À esquerda, a professora Judite. E à direita, a tradutora e intérprete de Libras, Bruna Gonçalves. Olá, cursistas! Nessa videoaula eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Plano de Desenvolvimento Individual, que nós chamamos de PDI. O que seria esse PDI? Quem elabora esse documento e a partir de que dados? Qual a importância desse documento para o atendimento educacional especializado? Como elaborar o PDI e o Plano Pedagógico Especializado do estudante, que é público-alvo do atendimento educacional especializado. Durante essa apresentação eu vou tentar responder essas questões, e alguma que não ficar bem clara para vocês, vocês podem colocar suas dúvidas no fórum. Então, o Plano de Desenvolvimento Individual do estudante, ele é desenvolvido em duas partes. A primeira parte é uma parte avaliativa, tem a parte de identificação do estudante, quem é essa pessoa, e a parte que nós avaliamos as necessidades específicas desse estudante. E a segunda parte é o Plano Pedagógico Especializado, que nós vamos descrever aquilo que nós precisaremos desenvolver no atendimento educacional especializado, pensando na inclusão desse estudante na classe comum. Então, o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, na parte 1, começa com o item 1 de identificação, onde nós vamos registrar o nome, a data de nascimento, o endereço desse estudante completo. Depois, no item 2, os dados familiares, o nome dos pais, a profissão e escolaridade dos pais, o número de irmãos e com quem esse estudante mora. No item 3, nós temos as informações escolares, o nome da escola, o endereço da escola, o ano de escolaridade atual, a idade em que esse estudante entrou na escola e o histórico escolar desse estudante, os antecedentes relevantes, se é um estudante que frequentou escola especial ou somente escola comum, e qual o motivo do encaminhamento para o atendimento educacional especializado. Se há alguma dificuldade apresentada por esse estudante, e como a gente tem sempre a tendência de dar ênfase às dificuldades, é bom a gente observar também os potenciais desse estudante. No item 4, nós temos a avaliação geral, primeiro no âmbito familiar, e apresentando sempre de forma descritiva as condições familiares do estudante, as características do ambiente familiar, as condições de moradia e atitudes, como que é o convívio familiar, as relações afetivas, a comunicação, as expectativas da família em relação ao AEE e as condições do ambiente para aprendizagem escolar. Se há um local específico para estudo, como é que é esse local. No âmbito escolar, nós também vamos apontar de forma descritiva as condições da escola para atender as necessidades educacionais específicas do estudante, em relação à cultura e filosofia da escola, se é uma escola já
que já alimenta uma cultura inclusiva ou não. Em relação à organização da escola, se ela tem acessibilidade física, como as turmas são organizadas, se os mobiliários são adequados, quais são os critérios de matrícula, o número de alunos em sala, como que é a interação da escola com a família, como que os professores são apoiados em relação à inclusão, quais são os procedimentos de avaliação, se há formação específica, né, para os professores em relação à inclusão, se são desenvolvidos projetos, quais as atividades que são propostas da escola para a comunidade, se há nessa escola grupo de estudos, e em relação aos recursos humanos, se há profissional de apoio na sala de aula, se tem o tradutor e intérprete de Libras, se há parcerias da escola com profissionais da saúde. E em relação às atitudes frente ao aluno, né, considerando os outros alunos, os funcionários da escola, os professores, os gestores, os pais. E em relação ao professor da classe comum, qual que é a formação desse professor, a motivação desse professor para trabalhar, a reação frente às dificuldades dos alunos, os recursos que ele utiliza para ensino-aprendizagem, as estratégias metodológicas, as estratégias de avaliação e como que ele lida com a questão do apoio dos especialistas. No item 5, avaliação do aluno, o 5.1, condições de saúde geral. É importante nós compreendermos qualquer problema de saúde que esse estudante possa apresentar. Além disso, se o estudante tiver um diagnóstico médico, a gente vai fazer uma leitura, né, bem detalhada do laudo, mas é importante destacar que o laudo não é condição sine qua non para o atendimento do estudante no atendimento educacional especializado, mas se tiver um laudo, é importante que a gente leia, né, tenha bem claro para a gente que diagnóstico que ele traz, né? Se ele tem algum problema de saúde, se faz uso de medicamento controlado, qual é o medicamento, se esse medicamento interfere no processo de aprendizagem e se há ainda alguma recomendação da área de saúde e qual recomendação que é essa. No item 5.2, nós temos as necessidades específicas do estudante, que aí no caso, ele tem uma necessidade específica que precisa ser descrita. Se é uma deficiência, se é uma suspeita de deficiência, qual que é o sistema linguístico utilizado pelo estudante na comunicação, que tipo de recurso ou equipamento específico ele já utiliza, que tipo de recurso ou equipamento precisa ser providenciado para ele, quais as implicações da necessidade educacional específica do estudante para a acessibilidade curricular e ainda registrar outras informações relevantes. Então, a observação do professor de atendimento educacional especializado ela é muito importante, porque na maioria das vezes, falando da minha experiência, os estudantes que chegam, eles às vezes não trazem um laudo, eles não trazem um recurso específico de acessibilidade, e aí a gente tem que encontrar um recurso específico, né, para atender as necessidades desse estudante e proporcionar acessibilidade. Durante a avaliação, nós vamos observar o desenvolvimento do aluno em relação às funções cognitivas, né, como que é a percepção dele, a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio lógico, a percepção visual, auditiva, tátil, sinestésica, espacial e temporal, a seleção e manutenção, né, do foco, de atenção, a concentração, a compreensão de instruções, como que é a memória auditiva, visual, verbal, numérica, e vamos registrar todas as observações, como que em relação à linguagem, como que é a compreensão
da língua portuguesa, a oralidade, a leitura, a escrita. Se é um estudante surdo, por exemplo, o nível de conhecimento desse estudante em relação à língua brasileira de sinais, ou, em outros casos, o uso de outros recursos de comunicação. Se é um estudante cego, por exemplo, se utiliza o sistema Braille ou outra forma de registro, um leitor de tela, por exemplo, computador com leitor de tela, ou ainda a utilização de outros sistemas de comunicação alternativa ou suplementar. Em relação ao raciocínio lógico, como que é a compreensão de relações de igualdade e diferença, o reconhecimento de absurdos, capacidade de conclusões lógicas, compreensão de enunciados, resolução de problemas cotidianos, resolução de situações-problemas, a compreensão do mundo que cerca esse estudante, compreensão de ordens, causalidade, sequência lógica, e vamos registrar todas as observações em relação a esses itens. Em relação à função motora, nós temos que observar a postura, a locomoção, se é de forma independente, segura, se tem autonomia nesse sentido, como que os objetos são manipulados por essa pessoa, por esse estudante, como que esse estudante combina os movimentos, a questão da lateralidade, equilíbrio, orientação espaço-temporal, a coordenação motora. E em relação à função pessoal-social, como que esse estudante é na área emocional, afetiva, social, o estado emocional, como que reage às frustrações, se é um estudante que se isola, se tem algum medo, algum receio, como que é a interação com o grupo, com a família, se é um estudante que consegue cooperar, se demonstra aí afetividade. Depois dessas observações, a gente coloca o nome da professora que foi responsável por essa avaliação, sempre datamos e, com base nas potencialidades e considerando as dificuldades apresentadas pelo estudante, indicar as necessidades específicas que constituem os objetivos do plano pedagógico especializado para o atendimento educacional especializado. Daí nós partimos para o plano de desenvolvimento individual, que é a parte 2 do PDI, que é o plano pedagógico especializado. Então, o plano pedagógico especializado, ele contém as ações necessárias para satisfazer as necessidades específicas do estudante, a organização do atendimento educacional especializado, e como que ele vai ser e onde que ele vai acontecer. Então, nós temos aí os dados do estudante, novamente, o nome, a série, o ano, a data de nascimento, período de execução do PDI, a professora responsável pelo AEE e da classe comum. Então, nos âmbitos da escola, da sala de aula, da família e da saúde, nós precisamos descrever, registrar as ações necessárias já existentes, as que ainda precisam ser desenvolvidas e quem será ou serão os responsáveis por essas ações. No item 2, nós vamos partir para a organização do atendimento educacional especializado, descrevendo aí o tipo de atendimento educacional especializado. Se vai ser numa sala de recursos multifuncional. Importante destacar que no Instituto Federal Catarinense nós não temos uma sala de recursos multifuncionais. Então, nós temos uma sala onde o AEE acontece, mas não temos recursos específicos. Então, com a chegada do estudante, a gente tem que fazer essa avaliação e se ele não traz, o que geralmente acontece, eles não trazem recursos específicos, nós temos que pesquisar junto com ele quais recursos proporcionarão acessibilidade e, principalmente, independência e autonomia durante o processo de construção de conhecimentos. Então, se nós precisamos colocar aqui que tipo de AE vai ser na sala de recursos, é o intérprete na sala regular, na sala comum, é o professor de Libras,
um profissional de apoio, vai ser um atendimento domiciliar, hospitalar ou outro tipo, né? E daí, se for outro, a gente tem que descrever qual. Com que frequência semanal? 2 vezes por semana, 3, 4, 5, todo o período de aula, na própria sala de aula ou de outra forma, a gente tem que descrever também. O tempo de atendimento, se durante 50 minutos, por exemplo, durante todas as aulas, na própria sala de aula, ou se precisa de mais tempo, né, a gente vai descrever aqui. E a composição do atendimento, se é um atendimento individual, se eu posso fazer um atendimento, por exemplo, de um grupo, se vai ser na própria sala de aula junto com todos os outros estudantes e quais os outros profissionais que estarão envolvidos. Fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, alguma área específica, médica. Lembrando que nem todas as instituições de ensino contam com uma equipe multiprofissional. Então, por isso, algumas vezes a gente precisa de parcerias fora. No Instituto, nós temos o psicólogo, nós temos o pedagogo, temos o assistente social, algumas vezes o profissional da enfermagem. Então, vai depender de cada realidade. Nós também, nesse plano, determinamos as orientações a serem realizadas pelo professor de AEE. Se a orientação ao professor da sala de aula, como que essa orientação acontece? No Instituto Federal Catarinense, essa orientação acontece a partir de reuniões com os professores, com grupos de professores e também por relatório escrito. Orientação ao professor da educação física, orientações aos colegas de turma, a gente também faz, né? Trabalhos de sensibilização, orientação ao diretor, ao coordenador pedagógico, à família do estudante, aos funcionários da escola ou outros tipos de orientação. Depois nós temos as áreas a serem trabalhadas no atendimento educacional especializado. E daí nós descrevemos os objetivos que nós pretendemos alcançar com o estudante em cada área no atendimento educacional especializado. Com as crianças é importante nós observarmos na área cognitiva, motora, na área social, e isso pode se diferenciar conforme o público que a gente atende. Por exemplo, vai ser diferente com um adolescente e vai ser diferente com um adulto também. As atividades diferenciadas, né? Quais atividades nós pretendemos desenvolver com o estudante no atendimento educacional especializado? Uma comunicação alternativa, informática acessível, Libras, adequação de material, entre outras. E a metodologia de trabalho, né? Nós precisamos descrever o plano de ação metodológica que nós iremos utilizar com o estudante no atendimento educacional especializado. Posteriormente, recursos materiais e equipamentos. Quais serão utilizados ou mesmo produzidos, né, para esse estudante no atendimento educacional especializado? E precisamos descrever ou determinar o período, né, em que nós iremos reavaliar esse estudante e de que forma, né, no atendimento educacional especializado. Por isso é importante que todo atendimento, todo processo de avaliação precisa ser registrado. E posteriormente, todo atendimento individual ou em grupo, ele precisa ser registrado detalhadamente, para que a gente possa analisar esses registros e depois, se necessário, redefinir o nosso plano de atendimento especializado. No final do período, nós precisamos descrever as conquistas do estudante, os objetivos que foram alcançados, registrar de que forma as ações no atendimento educacional especializado repercutiram no desempenho escolar desse estudante. E algumas considerações importantes para nós, professores de atendimento educacional especializado. Nós precisamos ter um entendimento de que o currículo ele é flexível, né?
no atendimento educacional especializado, nós temos um currículo específico que precisa atender a necessidade do estudante conforme sua condição. Mas na classe comum, esse estudante ele vai participar do currículo que participa todos os outros estudantes. Então, nós temos um currículo, nós precisamos entender esse currículo como aberto e flexível, para que a gente possa atender às necessidades específicas do estudante e proporcionar acessibilidade em relação a esse currículo. Não é que a gente vai criar um outro currículo para esse estudante, mas nós precisamos pensar em acessibilidade. E esse currículo permite análise sobre os diversos aspectos, filosófico, biológico, antropológico, sociológico, psicológico, epistemológico e pedagógico. E precisa existir um trabalho colaborativo entre professor de atendimento educacional especializado e professor da classe comum. E o entendimento de que a inclusão é responsabilidade de todos da escola. Nós precisamos considerar que a aprendizagem ela precisa ser significativa para fazer sentido para esse estudante. E para ela ser significativa, ela precisa incluir aspectos da realidade, da vida do estudante. E que nós temos que estimular o estudante, seja ele com deficiência, com distúrbios, com transtornos, altas habilidades, a aprender a aprender. Ele precisa ter autonomia no processo de construção de conhecimentos e não criar uma relação de dependência do professor especializado o tempo todo. Nós precisamos também considerar que em alguns momentos nós vamos ter que interferir na forma de avaliação adotada pelo professor e conversar com o professor para que ele adote formas alternativas de avaliação para proporcionar acessibilidade e inclusão. E ainda que todos podem aprender, mesmo que sejam em ritmos e estilos de aprendizagens diferentes. Em alguns momentos, nós vamos precisar de orientar o professor numa adaptação curricular. E o que são essas adaptações curriculares? São modificações em níveis individuais, muitas vezes, algumas vezes nas estratégias de organização, considerando as necessidades também de cada estudante. E nós temos que pensar nos objetivos e tipos de adaptações curriculares. O objetivo é que todos os estudantes possam participar em todas as atividades programadas pelos professores. Seria interessante que nós não precisássemos pensar em adaptação e que toda a aula fosse acessível para todo mundo. Hoje já se fala muito em desenho universal para a aprendizagem, mas ainda há uma caminhada muito longa até nós chegarmos no desenho universal para a aprendizagem. E é importante nós também termos como objetivo que todos consigam atingir os objetivos de aprendizagem e que nós precisamos evitar a elaboração de currículos específicos para estudantes com deficiências. Nosso estudante com deficiência, ele não merece aprender menos, ele merece aprender aquilo que todos aprendem, direito. Então, nós precisamos ter isso em mente. E nós temos adaptações de acesso ao currículo, adaptações curriculares não significativas e adaptações curriculares significativas. Então, adaptações de acesso ao currículo, quando nós utilizamos recursos técnicos e materiais que ajudam a remover as barreiras para a aprendizagem. Por exemplo, uma colmeia, um teclado com colmeia, para que a pessoa possa ter um controle melhor do teclado. Isso, às vezes, associado à utilização de um recurso específico para controle das mãos, uma rampa de acesso, um leitor de tela e adaptações não significativas. Algumas que nós chamamos de relacionais, a interação, por exemplo, um trabalho em grupo, conhecer a forma de comunicação dos estudantes,
avaliar as atividades desenvolvidas, os materiais e a organização, né, os mobiliários, a organização do espaço físico, recursos didáticos, a organização do tempo, esse tempo pode ser um pouco mais estendido, e ajuste nos elementos curriculares, nos objetivos, conteúdos, diversificação de atividades, metodologia, experiências diretas, formas de avaliação. Já a adaptação significativa, nós precisamos considerar que são medidas de caráter excepcional e recomendadas apenas quando há severas dificuldades na aprendizagem. Quando a gente já tentou todas as alternativas, né, anteriores, que eu citei anteriormente, e o estudante não conseguiu, ele não está conseguindo avançar, daí a gente tem que pensar nessas outras medidas, né, por conta de dificuldades. Então a gente vai ajustar os objetivos, os conteúdos, vamos eliminar alguns objetivos, eliminar conteúdos, substituir conteúdos para que esse estudante possa ter acesso no processo de construção de conhecimentos. E para essa adaptação significativa é necessário uma observação rigorosa do estudante, discussões em equipe envolvendo o corpo docente e ainda a família desse estudante. E para finalizar, eu deixo o pensamento de que uma proposta inclusiva diz respeito a famílias inclusivas, a escolas inclusivas e uma sociedade inclusiva, capazes de acolher e reconhecer as diferenças individuais e oferecer respostas educativas que atendam aos interesses e necessidades e ainda eu acrescento as formas específicas que cada pessoa tem de aprender. E estamos todos juntos por uma educação inclusiva. Muito obrigada e nós nos encontramos agora, se vocês tiverem alguma dúvida, no fórum de discussão. Fórum de dúvidas. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Instagram, apoema.ifam. Facebook, apoema.ifam. Telefone, DDD 92 3621 67 10. E-mail, apoema.cmc@ifam.edu.br.